Eu quero momento, nesta tarde, tirar um tempo para uma breve reflexão pautada no Getsemane, sabendo que estamos próximos à festividade judaica que está dentro do contexto do cristianismo, a Páscoa, e a importância e o significado da morte e ressurreição, que para nós ela é rememorizada, relembrada, vivenciada dia a dia. Porém, nós temos que nos reportar por um momento, e eu quero conceder esta oportunidade nesse período que vamos fazer uma breve reflexão sobre o momento do Getsemane. O momento do Getsemane. Então, vamos ler Lucas. Lucas capítulo 22, versículos 44 nos diz: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Poucos foram então feitos participantes, poucos presenciaram, poucos estiveram próximos do momento marcante das aflições do Getsemane. A maioria dos discípulos não estavam lá. Eles não eram suficientemente maduros na graça para serem capazes de contemplar os mistérios desta agonia e angústia desse momento do Getsemane. Ocupados que eles estavam com a festa da Páscoa em suas casas, eles representavam os que muito viviam sob a lei, mas eram meros bebês e lactantes no que se refere ao espírito do Evangelho. Os muros do Getsemane apropriadamente tipificam então a fraqueza na carne, que efetivamente esconde da contemplação dos crentes simples, profundas maravilhas da comunhão. Um outro fato, a 12, ou melhor, a 11 discípulos, foi concedido o privilégio de entrar no Getsemane, contemplar esta grandiosa visão. Dos 11, 8 foram deixados a certa distância. Eles tinham comunhão, mas não aquele tipo de intimidade e a que são admitidos homens grandemente amados, que há uma afetividade, uma intimidade. Apenas 3 altamente foram favorecidos e que estiveram com ele, inclusive lá no Monte da Transfiguração, e testemunharam também o milagre da ressurreição na casa de Jairo. Apenas esses 3 puderam aproximar-se do véu de sua misteriosa angústia: Pedro, Tiago e João. Porém, neste momento deste véu, mesmo esses não deveriam adentrar e não adentraram. A uma distância de, quem sabe, de 200 a 300 metros, eles estavam distantes dele. Ele deveria pisar o lagar sozinho, estar ali neste momento a sós com Deus, a sós com o Pai. E do povo ninguém deveria estar com ele e ninguém estava. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, representam os poucos santos eminentes, experimentados, instruídos na graça, que puderam ser descritos como os pais. Aqueles que fizeram negócios em muitas águas podem, em algum grau, em algum aspecto, mensurar a enorme onda atlântica da paixão do seu Redentor. Havendo passado muito tempo sozinhos com ele, eles puderam ler e alcançar um conhecimento ainda mais amplo, o seu coração bem melhor do que aqueles que meramente viram e vivenciaram e participaram em meio à multidão do ministério de Jesus, o ministério terreno. Alguns destes escolhidos que participavam do círculo íntimo
e que ouvir as súplicas do sofrimento perante o sumo sacerdote, eles tinham comunhão com ele e com os seus sofrimentos. E são feitos semelhantes à sua morte. Contudo, eu digo mesmo estes, tá? Os eleitos dentre os eleitos, estes escolhidos e favorecidos especiais, como dentre os cortesões ou os cortesãos do rei, mesmo esses não podem adentrar no lugar secreto do sofrimento do Salvador, como para compreender, mensurar todas as agonias, todos os sofrimentos, teus desconhecidos sofrimentos, ou seja, a abrangência dos sofrimentos que são descritos nas Escrituras, só ele pôde participar e estar presente. Então, essa notável expressão da até liturgia grega, né? Pois há uma câmara interna em sua aflição, isolada do conhecimento e do companheirismo dos humanos. Não foi aqui que Cristo foi, mais que nunca, um indescritível presente para nós. Então, todos os júbilos desconhecidos que ele proporcionou foram comprados com agonias, sofrimentos desconhecidos, visíveis ali, do momento do clamar da alma que ocorreu no Getsêmani. Uma vez que não é possível para nenhum discípulo, por mais experimentado que seja, saber por ele mesmo tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo suportou no lugar da prensa de azeite, que era o nome dado a Getsêmani, quando ele foi esmagado sob a mais alta e a mais baixa pedra do moinho do sofrimento mental e da malícia infernal, está claramente muito além da capacidade do pregador expressar, de transmitir, de colocar explícito a todos que lhe ouvem. O próprio Jesus teve acesso às maravilhas do Getsêmani e nesse contexto ele se colocou como aquele que estava em um momento de grande dor e angústia. Eu não sou Pedro, nem Tiago, nem João, mas alguém que de bom grado, como eles, gostaria de participar, como vocês e como quem sabe muitos nessa terra gostariam de participar desse momento. Mas esse momento era única e exclusiva e peculiarmente endereçado a ele, o Cordeiro da Expiação. Muitos assuntos nós podemos aqui colocar em pauta, muitos assuntos nós podemos aqui particularizar, mas as emoções daquela dolorosa noite são expressas através de muitas palavras nas Escrituras de João e descrevem como dizendo 4 dias antes de sua paixão: agora está a minha alma perturbada. Enquanto advertia sobre o ajuntamento de nuvens, ele quase não sabia onde virar-se e clamou: e que direi eu? Mateus escreveu então sobre ele e ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Não é? Esta palavra ademonem, traduzida como angustiar-se muito, Gondim comenta da seguinte forma, que havia uma desorientação na agonia do Salvador, pois em sua origem a palavra significa separado do povo, homens confusos, tornando-se separados da humanidade. O pensamento que nos expressa essa terminologia é justamente o de uma profunda e intensa angústia. Mateus ainda vai reportar, apresentando o próprio Salvador, dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aqui a palavra é
utilizado, ou o termo utilizado é pirupos, que significa envolvido, cercado, sobrecarregado de dor. Ele foi submergido completamente até a cabeça e orelhas, em sofrimento, e não tinha como desafogar-se. É a forte expressão que Goodwin coloca, é que o pecado não deixa nenhuma brecha pela qual possa entrar o consolo, e portanto quem carrega o pecado deve estar imensamente inteirado de imerso em uma profunda dor. E Marcos, o evangelista, registra que ele começou a ter pavor e angustiar-se, como está registrado em Marcos 14, versículo 33. E neste caso, o termo tambestai, com o prefixo ek, demonstra assombro ao extremo, como aquele de Moisés quando sentiu grande temor e tremor. Ó bendito Salvador, como nós podemos suportar, pensar nesse momento como homem assombrado, temeroso, todavia, quando os temores de Deus se dispuserem em batalha contra a pessoa de Cristo. E Lucas então vai dizer que, e usando uma forte linguagem em seu texto, vai dizer, e posto em agonia. E quando ele está sendo posto em agonia, essas expressões nos retratam as quais cada um dos momentos uma digna e expressiva terminologia de dor, de sofrimento, de uma profunda e intensa angústia, mas de um momento em que os conflitos interiores estariam proporcionando a maior dimensão exterior de vitória, de conquista, de liberdade e de salvação. Se professarmos e compreendermos as causas das agonias de Cristo, a sabedoria nos representaria como um questionamento: entraste tu até as origens do mar, ou passastes no mais profundo do abismo? Não podemos fazer mais do que olhar as causas reveladas desse sofrimento. Surgiu em parte do horror da sua alma quando compreendeu plenamente o significado do pecado, da transgressão. Quando ele passou por esse momento de profundo sentimento e profunda absorção da dor. E outra profunda fonte de dor encontrada no fato de que Cristo agora assume plenamente a sua posição oficial em relação à missão que estava cumprindo de libertar a humanidade do jugo do pecado. Então nós podemos também reportar-nos agora para Isaías capítulo 53, versículo 6, que ele vai dizer o seguinte: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É esse momento que ele sente, ele absorve esta declaração, essa profecia de Isaías. Agora é que ele fica como quem leva o pecado, como substituto aceito pela justiça divina para suportar a plenitude da ira de Deus, a qual nós nunca poderíamos suportar. Naquela hora o céu olhou para ele como estando no lugar do pecador e tratou-lhe como um homem pecador, merecendo ser amplamente tratado. Ó queridos e prezados que estão me ouvindo e participando desse momento, nós temos que compreender que é este um momento mais marcante em que a agonia não foi apenas uma das primeiras gotas do tremendo aguaceiro que foi descarregado sobre a sua cabeça. Ele preveu e previu nesse momento a chegada apressada do discípulo traidor, a captura pelos soldados, os juízos dissimulados perante o Sinédrio, Pilatos, Herodes, os açoites, os golpes, a coroa de espinhos, a vergonha, o guspe, a ignomínia, tudo isto veio à sua mente.
E como está, é uma lei geral de nossa natureza, de nossa absorção, a visão antecipada do julgamento é muito mais penosa. E nenhuma só palavra, quando em meio ao conflito, não pode se conter a si mesmo de intenso choro, lágrimas, na expectativa que está lhe absorvendo do julgamento. Esse medo, esse pânico, essa pane, esse sentimento que ele passou foi algo indescritível e incomparável. Então, esse momento do Getsemane foi um momento de marcas, foi um momento de dores, foi um momento de conflitos, foi um momento de autenticar, validar perante o Pai, perante Deus, o seu compromisso. Perante Deus, autenticar a sua missão de ir à cruz para salvar, para resgatar, para expiar o pecado, para se tornar o cordeiro morto, para salvar, resgatar, libertar, perdoar e reconciliar a humanidade perante Deus. Ser o propiciador, desenvolver a propiciação nesse momento tão marcante que foi todo o transcurso desse momento pensado e elaborado na mente de Cristo no momento do Getsemane. Então, Páscoa é muito mais do que apenas essa festa, do que apenas esse momento, do que apenas esta oportunização que a sociedade ou a religião provê. Mas Páscoa é lembrar de todos esses momentos de dor e sofrimento que Cristo passou por nós.